Considerando que nas experiências de consumo de substâncias psicoativas, e o álcool é uma delas, nós precisamos conhecer sobre o contexto de uso, sobre a história da pessoa, as experiências que ela teve e tem hoje com a substância, as motivações, as expectativas, os problemas que são percebidos, as dificuldades de lidar com esses problemas. Nós vamos pensar agora como que é a escuta na clínica fenomenológica e existencial, quando alguém pede ajuda, quando alguém diz, eu considero que estou em uma situação de dependência. Eu considero que eu estou passando por problemas decorrentes do uso de álcool. Então, nós vamos considerar o que nós aprendemos até aqui sobre a clínica fenomenológica e existencial e pensar quais são as especificidades quando alguém chega com a queixa de um quadro de dependência. Na nossa aula de psicopatologia, nós vimos sobre os quadros de problemas associados, de transtornos associados ao uso de substâncias. Nós vimos alguns dos critérios diagnósticos, elementos importantes para identificar que uma pessoa está passando por dificuldades associadas, né? Pode ser desencadeadas pelo uso de substância, pode ser intensificada pelo uso de substância. O que a gente observa? Né? O principal é o relato da pessoa da relação que ela tem hoje com o uso de substância na vida dela. Nesse momento, eu vou começar a falar sobre o álcool, né? Dá para a gente pensar, a partir do exemplo do álcool, como seria se fossem outras substâncias, mas vamos focar numa pessoa que traz como queixa um quadro de dependência de bebidas alcoólicas, ok? Então, quando que a gente considera que tem um quadro problemático que está sendo desenvolvido aí, que é importante esse acompanhamento, essa ajuda profissional? A pessoa, ela enfrenta problemas associados ao uso de bebidas alcoólicas. Identificando esses problemas, ela escolhe diminuir ou interromper o consumo, mas encontra dificuldades para diminuir ou interromper. Existe esse projeto, existe essa escolha, uma busca da pessoa e ela está tendo dificuldade. A dificuldade pode ter a ver com sintomas físicos, né? Como nós vimos, a abstinência de uma substância, o corpo ele reage à ausência dessa substância. Então, no caso do álcool, a pessoa pode ter uma série de sintomas pela ausência do consumo de álcool. Um exemplo é que a pessoa pode tremer, a pessoa pode ter alterações no sono, alterações no apetite, pode ter um quadro de ansiedade associado à ausência dessa substância, né? Como eu disse, da ansiedade, é muito difícil separar que sintomas estão relacionados ao organismo reagindo à ausência da substância das dificuldades emocionais, né? Porque a substância, ela não, o álcool, ele pode ter para a pessoa um sentido, uma função, um lugar de alívio, alívio de tensões, alívio de preocupações, né? De ser uma substância que relaxa, uma substância apaziguadora, né? E também uma substância estimulante. Existem pessoas que bebem buscando uma estimulação, né? Buscando se sentirem mais animadas, mais dispostas. Por exemplo, quando vão para uma situação nova e bebem para se sentir mais dispostas nessa situação nova. E há pessoas, a maior parte, que relata o álcool como uma substância apaziguadora. Bebe para acalmar,
bebe para reduzir a tensão. Por exemplo, pessoas que desenvolvem esse costume, esse padrão de uso de consumir antes de dormir, né? Porque o álcool tem essa função depressora no sistema nervoso central. Então, embora as primeiras doses o efeito seja de alegrar, de animar, um efeito estimulante, a partir das doses seguintes, né, vai havendo uma redução das funções do organismo e a pessoa, ela relaxa. Então, a pessoa pode ter dificuldades emocionais de estar sem a bebida, de estar sem os efeitos que são buscados e experimentados com a bebida. Nós vimos também a questão da fissura, que está relacionada à intensidade com que a pessoa pensa sobre a substância, também o tempo do dia que ela passa pensando, né? Ela planejando quando que eu vou beber, como é que eu vou comprar a bebida, nossa, eu preciso guardar a bebida em algum lugar, e que horas que eu vou conseguir beber, né? Na minha casa as pessoas estão pegando no meu pé para que eu não beba, então eu preciso esconder a bebida em algum lugar, que horas que eu vou estar sozinha, que é para eu poder beber sem ninguém ver, e aí a pessoa, ela acaba, né, se afastando de outras atividades, se afastando de outros interesses, porque é cada vez maior o tempo que ela passa pensando sobre beber, planejando sobre beber, sentindo falta da bebida, né? Então, se uma das características do desenvolvimento do transtorno é que a pessoa passa cada vez menos tempo envolvida em atividades que, mesmo que sejam interessantes para ela, mesmo que sejam prazerosas para ela, ela foi se afastando, né? Da mesma forma, relações que, mesmo que sejam positivas para ela, especiais, ela foi, né, se distanciando. A fissura, ela pode se manifestar com a pessoa tentando diminuir, tentando parar, mas ela pensa, nossa, é um tempo que ela fica pensando no álcool, na falta de álcool, no desejo do álcool, na busca pelo álcool e assim por diante. Nós vimos também na nossa aula de psicopatologia a importância de investigar o lugar que os usos de bebida alcoólica têm na vida da pessoa, né? Quais sentidos são atribuídos, motivações, expectativas, investigar esse histórico. Isso nós estamos falando de um quadro de dependência de uma forma geral, né? E agora nós vamos falar sobre a escuta fenomenológica e existencial. Uma questão importante para a escuta fenomenológica e existencial é como escutar sobre os problemas associados ao uso de bebidas alcoólicas a partir da experiência vivida, né? O foco da nossa escuta vai ser a experiência vivida, tal como ela é vivida, no momento que ela é vivida por quem a vive. Se o nosso foco é a experiência vivida, a gente sabe que as bebidas alcoólicas não são a única coisa daquela experiência vivida, mas pode ter um papel importante, uma presença frequente. Então, como que a gente escuta sobre como essa pessoa relata do que ela vive, de como ela vive, e como que a gente busca identificar nesse relato o papel que o álcool tem nessa experiência, né? Lembrando que um conceito fundamental para nós é do ser no mundo. Então, nós vamos buscar escutar como é que os usos de bebidas alcoólicas se fazem presentes nessa relação da pessoa enquanto ser no mundo. Então, não é apenas a pessoa e a bebida, é a relação da pessoa com a bebida. Mas também não é apenas a relação da pessoa com a bebida. É como a relação da pessoa com a bebida faz parte desse conjunto de experiências e relações que torna essa forma de ser no mundo tão singular para aquela pessoa que a gente está escutando, né? Nós vamos escutar a relação com o uso de bebidas alcoólicas, escutar os problemas decorrentes desse uso.
considerando como para a gente poder trabalhar a questão do uso, a gente precisa considerar questões mais amplas da experiência vivida daquela pessoa enquanto ser no mundo. Nas nossas aulas, nós vimos alguns eixos, né? Nós dedicamos uma aula a cada eixo, que vão orientar a escuta na clínica fenomenológica e existencial. Né? Esses eixos são o espaço, a relação da pessoa com o espaço ao redor, com os lugares, com os objetos. O tempo, a relação da pessoa com o passar do tempo, o passado, o presente, o futuro. O corpo, a relação da pessoa com o próprio corpo, com a imagem que ela tem do corpo, com as sensações do corpo, com os sintomas que se apresentam no corpo e a relação com as outras pessoas. Esses são eixos na clínica fenomenológica e existencial. Buscando ouvir a experiência vivida a partir desses eixos, nós vamos buscar também identificar como que o álcool se insere na experiência que a pessoa tem, por exemplo, do espaço, né? Essa questão do espaço me faz pensar numa pesquisadora do Rio de Janeiro, que é a Andrea Lacombe, e ela queria pesquisar sobre lugares de consumo, uma maior presença de mulheres. E ela encontrou um bar no Rio de Janeiro, que era frequentado principalmente por mulheres lésbicas. Então, ela decidiu estudar esse espaço. E aí ela se aproximava das pessoas e ela perguntava, olha, eu estou fazendo uma pesquisa, você poderia participar? Eu poderia fazer uma entrevista com você? E ela via que as pessoas estranhavam, não interagiam muito. Até que um dia ela tentou fazer algo diferente. Ao invés de se aproximar contando da pesquisa, antes ela pegou um copo, colocou cerveja no copo e aí sim se aproximou. O que ela percebeu? Que naquele espaço do bar, né, a cerveja, ela não era só o que as pessoas bebiam. A cerveja, ela tinha um aspecto simbólico, né, de ser, a partir do momento que você chega no bar e tá com o seu copo, com a sua cerveja, você está aberta a novas conversas, você está aberta a se aproximar das pessoas, você está em um outro momento, um momento de descanso, de relaxamento. E aí ela viu que as mulheres que foram entrevistadas, que concordaram em ser entrevistadas, ficaram bem mais receptivas a partir do momento em que ela estava com um copo. Né? Ela não necessariamente estava bebendo, né? Até para poder ficar sóbria, para fazer a pesquisa, ela tinha mais o copo como um elemento ali acompanhando do que realmente estar bebendo. Mas o que ela percebeu? Né? A questão simbólica, a questão de que o espaço de consumo de bebidas alcoólicas não é só o lugar físico, é também um ambiente que se cria, um ambiente de conversa, um ambiente de socialização, um ambiente de descanso. Né? Então, o Gilberto Barral, também um antropólogo que estudou bares, né? Ele estudou esse circuito, como é entre pessoas que saem do trabalho e passam no bar, saem da aula da faculdade e passam no bar. Qual que é a relação da pessoa com os contextos em que as bebidas alcoólicas são consumidas, em que não necessariamente, né, o álcool tem um papel principal. Tem um papel, né, afinal de contas, a maior parte das pessoas, na maior parte do tempo dos bares estão bebendo, mas que outros elementos estão presentes ali. Então, conhecer, né, quais são as bebidas que a pessoa consome, se ela tem uma bebida que ela consome mais, como que é para ela, né, ter essa preferência, que lugares que ela frequenta, se ela bebe com outras pessoas, como que são esses lugares, como ela se sente nesses lugares, se ela costuma beber sozinha, se ela bebe sozinha, em que espaço que ela bebe sozinha.
como que é a relação dela com esse espaço. Então, um dos eixos a ser investigados é, né, a relação da pessoa com a bebida, a relação da pessoa com o lugar, os lugares em que ela consome e como que é a experiência vivida nesses contextos, nesses arredores, né? Arredores é uma palavra usada na escuta fenomenológica existencial, né? Quando algo acontece, no caso, quando a pessoa bebe, quais são os arredores? O que está ao redor da pessoa, o que está em torno da pessoa. Pensando o tempo, né? A relação da pessoa com o tempo, ela muda quando ela está bebendo. Não só quem desenvolve problemas decorrentes do consumo do álcool, que tem uma relação forte com a memória, a gente vai falar disso mais adiante, né? A questão que foi mesmo que eu fiz ontem. Nossa, será que eu disse isso mesmo? Nossa, por que será que essa pessoa ficou tão brava comigo? Eu não me lembro muito bem o que aconteceu. Né? Mas antes da gente entrar nesses aspectos mais prejudiciais, tem a relação com o tempo, no sentido de que na nossa cultura, muitas vezes, o álcool vai ter esse sentido de se opor ao tempo do trabalho, ao tempo das responsabilidades, ao tempo do cotidiano. Existe até essa expressão que a gente usa de tempo livre, né? Como se o tempo do trabalho, o tempo do estudo, o tempo das responsabilidades não fosse livre. O tempo livre é o tempo em que a gente pode sair, pode se divertir, pode fazer o que der na cabeça, sem horário para voltar, sem horário, sem meta para atingir. Então, o álcool, ele pode significar um tempo que não é o tempo das obrigações, que é o tempo do descanso, né? Isso eu estou falando culturalmente, mas é claro que a escuta fenomenológica existencial vai buscar o sentido singular daquela experiência vivida. Como são os momentos que essa pessoa consome bebidas alcoólicas? Que lembranças que ela tem das experiências do consumo, né? Desde o início, quando foi que ela começa a beber, as primeiras experiências de consumo, até as experiências mais recentes. Lembrando que o que é contado no presente, né, é o passado, à medida que o passado se presentifica. Então, é importante a gente ouvir o que desse passado nos diz sobre o presente. E também o futuro. Há essa escolha de parar de beber, essa motivação de parar de beber, e isso tem a ver com o futuro que se presentifica, a relação com o tempo. O corpo, né, o álcool, como uma substância psicoativa, a ingestão do álcool traz reações no corpo, traz sensações no corpo. Como a gente estava comentando, os primeiros copos geralmente dão uma estimulada, tem efeitos estimulantes. E os copos seguintes, uma apaziguada. Quando uma pessoa ela bebe há muito tempo e bebe bastante, como nós vimos na aula de psicopatologia, ocorre a tolerância. O que é a tolerância? Você pode beber o mesmo número de doses, mas você não tem o mesmo efeito. Então, tem pessoas que começam a consumir mais, e mais, e mais, em busca de um efeito parecido com como era inicialmente. Então, pensando nesse eixo do corpo, é muito importante a gente investigar quais são as respostas, quais são as sensações, como é quando a pessoa bebe, né? Desde a questão assim do sabor, da temperatura, eu bebo um chopp para refrescar, eu bebo um vinho para esquentar, um conhaque que a noite estava muito fria. A gente sabe que existe, né, essa relação com o corpo, as sensações do corpo, as sensações imediatas do corpo. Sobretudo quando a pessoa conta do relaxamento, de no dia a dia sentir tensão, preocupação, de em situações em que vai encontrar outras pessoas sentir ansiedade, e o álcool tem efeito de redução dessa tensão, efeito de redução dessa ansiedade. Conhecer os efeitos no corpo. Conhecer os efeitos no corpo, uma pessoa que bebe muito, como é a questão da perda da coordenação motora, a questão da fala ficar lentificada, os movimentos ficarem lentificados,
a questão da sonolência, ou também, né, se a pessoa que está com a coordenação motora prejudicada, que está com uma lentificação dos movimentos, vai lá e se expõe a riscos, dirige, anda em avenidas movimentadas, está perto da água, como que é essa experiência do corpo? Se ela já foi hospitalizada, se ela já bebeu a ponto de entrar em coma, como que são as reações, se ela vomita no dia seguinte, se ela, como é quando ela acorda, quais são os sintomas da ressaca, se atrapalha o dia seguinte, geralmente atrapalha, né, dor de cabeça, um ressecamento, uma dor de estômago, todas essas reações que podem estar presentes. Então, o campo do corpo é um campo em que a experiência vivida do consumo de bebidas alcoólicas tem efeitos importantes a serem investigados. Né? Mesmo que a pessoa ela relate, por exemplo, em relação ao espaço, dificuldades sobre como é estar naquele lugar, frequentar aquele lugar, deixar de frequentar aquele lugar. Dificuldades em relação ao tempo, né? A memória, eu não me lembro o que eu fiz, eu me sinto mal porque eu tenho a sensação de que eu fiz algo errado, ou eu não quero olhar para o meu futuro e me imaginar assim. O corpo, eu tô com um problema grave no meu estômago, eu estou com um problema no meu fígado, eu preciso parar. Quando eu bebo eu tenho me sentido muito ruim nos dias seguintes. Podem ter problema em muitas dimensões, mas a dimensão que a gente mais percebe as pessoas relatarem sofrimento é a dimensão da relação com as outras pessoas. Né? Sob o efeito do álcool, você ser agressivo com alguém, você ofender alguém, você magoar alguém, você dizer coisas e fazer coisas impulsivamente, né? E as pessoas falarem, eu não aguento mais você bebendo, eu não aguento mais você chegando em casa dessa forma. E ao mesmo tempo a pessoa pensar assim, nossa, mas se eu parar de beber, né? Parando de beber que eu lido com os conflitos com as outras pessoas. Tem essa questão do álcool ser visto como um recurso para lidar com as dificuldades de estar com as outras pessoas e de se relacionar com as outras pessoas, e de o álcool ser um desencadeador de conflitos nessas relações, né? Então, essa dimensão da relação com as outras pessoas costuma ser tanto uma motivação para beber nas experiências iniciais, né? Eu quero aproveitar com os meus amigos, eu estou no momento festivo com a minha família, quanto quando a pessoa começa a apresentar problemas decorrentes do uso de álcool, a questão da relação com as outras pessoas costuma ser algo bem forte. Então, a gente está focando nessa pergunta, né? Como escutar sobre os problemas associados ao uso de bebidas alcoólicas a partir da experiência vivida, né? Então, sempre que vocês estiverem na clínica lidando com alguma questão, na clínica fenomenológica existencial, a gente vai olhar para a experiência vivida. Como que os modos de ser no mundo são percebidos e vividos de forma diferente quando a pessoa está sóbria e quando a pessoa está sob o efeito do álcool, né? Quando a pessoa procura ajuda por problemas decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas, né? É importante a gente ter essa dimensão de que para ela os modos de estar no mundo, os modos de ser no mundo, os modos de agir e de se relacionar com o que acontece vão ter diferenças sóbria e embriagada. As experiências de ser no mundo, a pessoa bebe com frequência, vamos imaginar que é alguém que bebe todos os dias antes de dormir, vamos imaginar que é alguém que bebe o final de semana todo, se tem feriado prolongado, bebe o feriado todo, né? Uma pessoa que não está trabalhando, não está estudando e passa a maior parte do tempo no bar, passa a maior parte do tempo bebendo. Considerar como são essas experiências de ser no mundo com um estado alterado de consciência. Existe uma outra forma de consciência ali, uma outra forma que quando a pessoa te relata, ela pode ter dificuldades de reconhecer o que é que muda na experiência quando ela está com esse estado alterado de consciência, quando ela está sobre os efeitos da bebida alcoólica,
Mas é algo importante a gente investigar, porque existe algo que faz com que ela escolha alterar a consciência com aquela frequência. Existe algo que faz com que ela escolha estar sob os efeitos do álcool em tantas situações, em tantos contextos. Então, a gente precisa escutar e investigar a experiência vivida. Algo que pode acontecer, uma associação das experiências cotidianas, como preocupações, tensões, contenções, a pessoa tem que resolver, a pessoa tem que se segurar, se controlar, se organizar. E aí o álcool, ele é como se fosse uma ruptura, como se fosse possível uma divisão. A pessoa, então, ela com o álcool, ela rompe com essa questão das preocupações, e esses momentos sob o efeito das bebidas alcoólicas são considerados para ela como momentos mais fáceis, né? É difícil lidar com as consequências de ter bebido, mas no momento em que bebe, parece que as coisas se tornaram mais fáceis, parece que há um alívio, né? Mesmo pessoas que, quando bebem, ficam agressivas, né? No momento em que bebem e ficam agressivas, é como se fosse um alívio daquela raiva que elas estavam segurando, daquela irritabilidade que elas estavam contendo, daquela agressividade que, em todas as relações, nós precisamos controlar o que nos decepciona, o que nos irrita, o que nos deixa com raiva. E a bebida alcoólica, é comum que a pessoa fale assim, mas quando eu bebo fica mais fácil. É difícil lidar com as consequências, mas ao beber, a questão de ser mais fácil. Então, outra investigação importante é a gente investigar, escutar como que a pessoa lida com as próprias emoções, né? É muito comum que as pessoas, no geral, não só quem tem problemas decorrentes de uso de substâncias, evite o contato com emoções que são difíceis, evite o contato com emoções que são tensas, que são doloridas. Mas mesmo que a gente evite entrar em contato, evite pensar sobre elas, evite falar nelas, elas estão presentes, né? E quando alguém faz uso de uma substância, como faz uso do álcool, pode ter essa sensação de alívio, que aquelas emoções tensas, aquelas emoções doloridas, aqueles conflitos emocionais, de alguma forma são atenuados com os efeitos do álcool. Então, isso também é um aspecto a ser investigado. Como que a pessoa atribui ao álcool o papel de facilitador no processo de lidar com as próprias emoções. Né? A terapia, ela vai ser uma outra forma de se relacionar com as emoções. Para que um processo terapêutico possa acontecer, como que é a forma da pessoa de lidar com as emoções? Que papel que o álcool tem nessa dinâmica? Como que no cotidiano, quando a pessoa não está sob o efeito do álcool, as dificuldades de lidar com as próprias emoções se intensificam? Por que esse ponto é importante? Porque se a gente olha para uma pessoa que deseja parar de beber, imaginando que os problemas dela estão no álcool, né, a gente pode cometer um erro. Não que o álcool não esteja trazendo problemas, não que o álcool não esteja trazendo consequências prejudiciais, mas ao tirar o álcool, quando o álcool deixa de ter o papel que ele tem, o lugar que ele tem, o tempo que ele tem, outros problemas que estavam mascarados pela relação com o álcool podem emergir. Né? As dificuldades emocionais podem ser um deles e as dificuldades emocionais podem se intensificar. Os problemas decorrentes do uso do álcool trazem sofrimento, mas os problemas decorrentes de entrar em contato com esses conflitos emocionais também podem ser grandes. Por isso que é tão importante que a pessoa seja acompanhada, né? Porque no processo psicoterapêutico vai ter essa escuta, buscando identificar como que uma nova forma de lidar com as emoções pode ser construída. Ok? A escuta fenomenológica e existencial parte da experiência vivida para como uma nova forma de se relacionar não só com o álcool, mas com as suas emoções e lembrando dos nossos eixos. O espaço, o tempo, o corpo e as outras pessoas, para que uma nova forma de se relacionar possa começar.
Para isso é importante a gente investigar sobre o cotidiano, né? Como que está o sono, a alimentação, a relação das pessoas com as responsabilidades, né? Se ela está trabalhando, se ela deixou de trabalhar, que papel que o álcool teve, se ela deixou de trabalhar, que papel que o álcool teve em problemas que ela tenha no trabalho, a mesma coisa em relação aos estudos, a mesma coisa em relação aos cuidados domésticos e aos compromissos familiares, né? Essa dimensão da responsabilidade geralmente é uma dimensão que tem muitos impactos com os efeitos do uso do álcool, e é bem importante que a gente possa ouvir sobre, que a gente possa trabalhar sobre, ok? As interações, né? Que prejuízos foram trazidos, tanto para interações no geral, com pessoas que a pessoa convive, mas não tem um vínculo próximo, quanto pessoas com quem ela tem vínculo próximo, vínculo afetivo, vínculo de amizade, vínculo familiar. É muito difícil que uma pessoa que está em busca de parar de beber, em trabalhar essa relação de dependência com as bebidas alcoólicas, faça isso apenas com a ajuda psicológica, né? É muito importante que tenha um acompanhamento de outros profissionais, tenha um acompanhamento médico para avaliar as questões de saúde de uma forma geral, tenha um acompanhamento para avaliar toda a mudança que pode acontecer, né? Isso vai ser caso a caso, que aspectos que precisam ser trabalhados, ok? Então, nós vimos neste vídeo sobre o início, né, das questões a serem investigadas, e no próximo vídeo a gente vai continuar pensando na escuta fenomenológica e existencial de pessoas que vivem problemas decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas.